Deus é bom. Amém? Hoje nós vamos falar acerca de Jesus, o Salvador do mundo. Amém? E de facto, Jesus ele é o Salvador do mundo. E é a necessidade da igreja sair das portas para fora e anunciar Jesus como o Salvador do mundo. Nós estamos numa quadra natalícia e aproveitamos esta quadra para falar acerca do verdadeiro significado do Natal. Porque para muitas pessoas já está esquecido o verdadeiro significado do Natal. Fala-se muito do Natal comercial. E esse Natal comercial abafa o verdadeiro significado do Natal. E o verdadeiro significado do Natal fala-nos do nascimento de Jesus. É certo que algumas pessoas dizem, mas Jesus provavelmente não nasceu no dia 25 de dezembro. E é verdade. É muito pouco provável que ele tenha nascido no inverno, não é? Porque nós vemos que todo o quadro da história, vemos os pastores, as ovelhas, isso só acontecia a partir da primavera até o outono, não acontecia no inverno. Então, esta não é a data do nascimento de Jesus. Também não sabemos ao certo qual será a data. Mas isso também agora não é importante. O importante é nós aproveitarmos este momento para contar a história de Jesus e do seu nascimento. Jesus, ele veio a este mundo com um propósito. Mas antes de ele vir a este mundo com um propósito, ele fez algo que é importantíssimo em todas as histórias de amor. Quantos aqui amam alguém? Eu acho que toda a gente levantou a mão. Se alguém não levantou, isso é grave. Mas sabe que todo o amor envolve cedências. Todo o amor envolve esvaziamento. A palavra de Deus diz que Jesus, ele se esvaziou. Diz lá aos Filipenses, no capítulo 2, diz que ele se esvaziou a si mesmo. E ele veio do céu à terra, sendo ele a majestade santa, tendo ele todo o poder, sendo ele Deus, diz que ele se esvaziou a si mesmo e ele veio à terra. Jesus e o Pai e o Espírito Santo, eles combinaram, tu vais morrer por eles, Jesus vais te entregar por eles. Magnífico, não é? Toda a história de amor envolve cedências. Nós quando ajudamos casais, nós sempre dizemos, olha, vai haver momentos na vossa vida em que vocês têm que ceder, os dois. Porque se só for um a ceder, estamos perante um relacionamento muito negativo. Se só for um a ceder, é negativo. Porquê? Porque aquele que ama quer que o outro se sinta bem. Aquele que ama quer fazer bem ao outro. E muitas vezes não gosta de fazer determinadas coisas, mas para agradar, não é? Para agradar, ele faz. Eu podia falar aqui no relacionamento entre eu e a minha esposa, não é? Falar de coisas simples, não é? A Sandra gosta de muita gente, centros comerciais, não é? Entrar em todas as lojas, não é? Pronto, ela gosta. E muitas vezes eu estou com ela. E ela quer que eu esteja com ela, mostrar-me as coisas. O meu grande amor por ela faz-me ceder, não é? Mas às vezes ela também cede por mim, não é? Às vezes estar assim a olhar para a natureza, para o mar, não é? Eu acho que ela acha isso assim uma grande seca, mas porque ela me ama, ela cede. Então todo o amor envolve cedência. E por isso Jesus, ele cedeu da sua posição de rei e veio nascer numa manjedoura. Porque ele nos ama, ele te ama. Amém? E é uma história incrível. É uma história incrível. No Natal nós também, apesar de ser um Natal muito comercial e das pessoas esquecerem de muitas coisas importantes, as pessoas também dão presentes, não é?
E eu não quero-vos dizer que nós não temos qualquer problema com a questão dos presentes. Há pessoas que têm muitos problemas com isso. Só agora nesta época é que dão presentes. Não tem qualquer problema dar presentes. Podem dar presentes agora e noutras épocas do ano, porque é bom nós honrarmos pessoas. E a palavra de Deus diz que mais vale dar do que receber. Então, se nós pudermos dar, vamos dar. Amanhã vamos fazer aqui, os jovens vão fazer aqui uma festa e vão trocar presentes. Que bênção tão grande. Nós podemos dar presentes. E eu vou-vos falar de alguém que levou presentes a Jesus quando ele nasceu. Vocês já devem estar a pensar quem é. Foi os magos do Oriente. E a história dos magos é uma história incrível. É tão improvável que Deus tenha usado aqueles homens lá no Oriente, lá da Mesopotâmia. E aquilo que eles faziam era olhar para as estrelas, eles estudavam as estrelas, não eram astrónomos, e eles tinham muito interesse, eram autodidatas, mas eles também estavam atentos ao sinal. Quantos aqui estão atentos aos sinais? Quantos aqui estão atentos à revelação de Deus para a sua vida? Esteja atento aos sinais. Aqueles homens não faziam mais nada do que estar atentos aos sinais. E eles estavam tão atentos que eles sabiam que do céu haveria de vir um sinal muito importante. E eles tiveram a revelação, é aquela estrela. Aquela estrela ali vai nos levar onde está o Salvador. As estrelas também têm uma função muito importante. Não é só nós olharmos para elas e observarmos a beleza. Elas também marcam as histórias em determinados momentos. E este foi um momento de marcar a história. Aqueles homens tiveram a revelação, esta estrela vai nos levar ao Salvador do mundo. E diz a palavra de Deus lá em Mateus 2:2, diz: onde está o recém-nascido, o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Ok, eles já tinham feito uma grande caminhada, não é? Naqueles desertos intensos, e eles seguiam a estrela e eles pararam em Jerusalém. E em Jerusalém eles perguntaram: olha, nós sabemos que vai nascer o rei dos judeus, o Senhor dos senhores. E aquela conversa chegou a Herodes. Herodes era o rei da altura. E ele era uma pessoa muito imponente, muito arrogante, e não gostava de dividir o seu reinado com ninguém. Então ele ficou assim, achou muito estranho. Um rei. Vai nascer um rei. Herodes achou aquela conversa tão estranha e ele foi perguntar aos sábios, aqueles que conheciam o Antigo Testamento, aqueles que conheciam a Bíblia, ele foi perguntar: olha lá, vocês nas Escrituras ouviram falar sobre um rei que vai nascer? E então estes saduceus, não é? Estes fariseus, estes doutores da lei, eles disseram: sim, está escrito lá nos profetas. E eles citaram Miqueias 5:2, que nós podemos ler. Miqueias 5:2, que diz: mas tu, Belém Eufrata, posto que pequena para estar entre as milhares de Judá, de ti e que me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então nós podemos ver que estava escrito, estava profetizado a vinda de Jesus. Até estava profetizado que ele haveria de nascer em Belém, que era também muito pouco provável nascer em Belém num momento do recenseamento onde não havia estalagem. Era bem pior do que Évora. Dizem que não há casas em Évora, mas em Belém não havia em lado nenhum, nem nos hotéis. Que lugar que Jesus escolheu para nascer. Então, de facto, Herodes depois, ao saber que os magos estavam em Jerusalém, ele foi ter com eles: pronto, eu já percebi o que é que vocês estão à procura. Vocês estão à procura de Jesus, ele há de nascer. Olha, e eu sei que vai ser em Belém. E Herodes, com astúcia no seu coração, ele diz: vai lá ter com eles,
vai lá ter com o menino e quando o encontrares, vem-me dizer, porque eu também quero conhecê-lo. Herodes, ele tinha um mau coração. Como eu disse, ele não podia dividir o reino com ninguém. E de facto ele tinha aquele coração arrogante. Aquilo que ele queria era destruir Jesus. E eles prosseguiram até Belém, diz o versículo 11, Mateus 2:11. Entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. E abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhe dávidas, ouro, incenso e mirra. Amém? Então, irmãos, aqueles homens que vieram do Oriente, tiveram a revelação através daquela estrela, não é? Foram exatamente, que era mais certo que um GPS, não é? Foram exatamente ter com Jesus, não é? E chegaram ali a Jesus e ofertaram 3 presentes: ouro, incenso e mirra. 3 presentes cheios de significado. E um significado muito importante. Lá no livro de Salmos, nós vemos no Salmo 72:10, há um texto, e este texto, muitos dos teólogos dizem que já profetizavam acerca destes magos, por isso lhes chamam os reis, não é? Diz assim: ofereçam tributo aos reis de Tarsis e das ilhas, os reis de Sabá e de Seba, ofereçam-lhe dons, todos os reis se prostrem perante ele, todas as nações o sirvam. Não é? Este texto é usado como texto base também para, de alguma forma, dizer o quão importante eram estes homens. Então estes homens ofertaram estes 3 presentes. O primeiro deles, ouro. O menino estava ali, nasceu numa estrebaria, de uma forma humilde, Jesus, e eles ofereceram ouro. E ouro significa realeza. Significa sabedoria. O ouro também ia ser essencial. Como os irmãos sabem, Jesus estava a ser perseguido. Apesar de todas as circunstâncias, Herodes estava atento. Herodes estava atento. Mas o texto diz a seguir que um anjo avisou Maria e José: olha, cuidado, porque Herodes, ele quer matar um menino. Foge. E eles fugiram. Fugiram para o Egito. E este ouro ia também cobrir as suas despesas. Deus sabe o que faz. Amém? O outro presente era incenso. O incenso era muito usado, não é? No tabernáculo, era usado representando as orações que chegavam até Deus. Há até um texto lá no livro de Salmos, 141, verso 2, que diz: suba à tua presença a minha oração, como incenso, e seja o erguer das minhas mãos como ofrenda vespertina. Então, este incenso, não é? Ele entrava no culto ao Senhor, simbolizando as orações que são levadas até Deus. Não é? Hoje já não existe esse tipo de rituais. Hoje nós temos livre acesso a Deus. Onde quer que estejamos, nós podemos chegar a Ele. Ele ouve a nossa oração. Mas fica aqui o símbolo, fica esta simbologia do incenso. Então significa e representa oração. E nós podemos orar através de Jesus. Jesus é o nosso advogado. Nós podemos confiar nele. Depois o outro presente é um presente muito estranho. Mirra. Porque a mirra era oferecida unicamente nos funerais. Então, como é que alguém vai oferecer mirra a um recém-nascido? Acaba por ser um pouco estranho, não é? Mas tem uma simbologia profética fantástica. Aquilo que estava a acontecer naquele momento é que Jesus, o Salvador do mundo, aquele que um dia haveria de morrer por nós, ele estava ali. Haveria de ser o Redentor, haveria de ser o Salvador.
Então, Jesus, Ele é o Salvador. Ele é tudo para nós. Ele é a nossa esperança. Entrega tudo a Ele. Também já cantámos nesta noite. Entrega tudo ao Senhor. A vida de Jesus não foi fácil, não é? Estamos a ver que mal acabou de nascer, os seus pais tiveram que o levar para o Egito. Perseguição. Herodes fez algo terrível. Ele mandou matar todas as crianças até aos 2 anos de idade. Todas que habitavam naquele lugar. Algo terrível, uma matança terrível. Mas Jesus, ele estava ali no Egito. Ele tinha algo para fazer. Ele tinha um ministério. Então vamos guardar Jesus no nosso coração. Vamos guardar a sua obra. Vamos entender bem qual o significado de Jesus ter vindo a este mundo. É tão importante nós entendermos. É tão importante nós guardarmos Jesus. Jesus foi perseguido, não é? Aos 12 anos, ele estava ali perdido em Jerusalém. Os seus pais, muito preocupados, não o conseguiam encontrar. Teve 3 dias desaparecido, mas estava no templo, aprendendo. Não é? E depois ele começou o seu ministério, um ministério difícil. Ele foi perseguido pelos saduceus, pelos fariseus. Ele foi tentado pelo diabo. E por fim, a cruz. A crucificação. Por fim, a crucificação. Mas eu quero-vos dizer que a imagem que nós guardamos de Jesus não é o menino recém-nascido. Não é o Jesus pendurado na cruz. Mas é o Jesus que vive e que venceu e sempre vencerá. Amém? E é verdade que Jesus, ele veio uma primeira vez para dar a sua vida por nós. A Bíblia diz, não é? Como uma ovelha muda. Então Jesus não fazes nada. Estão-te a maltratar e tu não fazes nada. Estás a ser chicoteado e não fazes nada. Estão a levar-te para a cruz e não fazes nada. A Bíblia diz que era necessário alguém morrer por nós. Os sacrifícios no Antigo Testamento, aquilo era complicado, eram feitos, não é, várias vezes para purificação dos pecados. E nós aprendemos, não é, que sem derramamento de sangue não há perdão dos pecados. Então era preciso fazer esse sacrifício muitas vezes, mas diz aos Hebreus que Jesus, com um sacrifício único, sempre permanente, Ele nos ganhou a salvação. Já não estamos mais presos aos rituais antigos, agora nós somos livres em Jesus. Mas o mais importante é que Jesus virá uma segunda vez. E nós queremos estar preparados para subir com Ele. Já não será como um cordeirozinho manso, mas virá num cavalo branco. Ele virá julgar as nações. Ele virá encontrar aqueles que realmente um dia o receberam e têm corações humildes e quebrantados perante Ele. Aqueles que são arrogantes, aqueles que rejeitam a Deus, infelizmente serão lançados no lago de fogo e enxofre, para um sofrimento eterno. Nós aprendemos pela palavra de Deus que o inferno não é só aqui, o que vivemos aqui, tantas vezes. Existe mesmo um lugar de tormento na eternidade. E nós podemos escolher estar no céu com Jesus. Ou podemos negar Jesus e ir parar a um lugar bem pior do que aquele que muita gente vive aqui na terra. Então nós precisamos de guardar Jesus. Quantos querem guardar Jesus no vosso coração? Guarda Jesus. A palavra de Deus diz lá em João 14:23. Respondeu-lhe Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará e viremos para Ele e faremos nele morada. Se nós amamos ao Senhor, nós guardamos a sua palavra. Nós guardamos o seu ensinamento. Nós guardamos aquilo que Ele tem para nós. Nós guardamos Jesus. Porque Ele é a luz. Em João 1:9 diz: pois a verdadeira luz que ilumina
a todo homem estava chegando ao mundo. Jesus é a luz. Nós não podemos andar em trevas. Se agora ficássemos aqui todos às escuras, nós temos mais ou menos a noção onde é que é a saída, temos mais ou menos, mas nós não conseguimos vislumbrar ninguém. Nós, com certeza, vamos bater contra as cadeiras. Nós ficamos sem direção. Nós não queremos andar em trevas. Nós queremos a luz. E Jesus é a luz do mundo. Amém? Jesus é a luz do mundo. A luz que nos guia. Como aquela luz que guiou os magos. Eu há pouco falava sobre a importância das estrelas. Lá no livro de Gênesis, logo quando Deus criou todas as coisas, Deus disse, e disse Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite. Sejam eles para sinais, para estações, para dias e para anos. Então Deus criou também as estrelas, Deus criou também os sinais, os astros. Eles serão usados também como sinais. Na vida de Jesus haverá um sinal também. Nós precisamos estar preparados e atentos. Jesus veio para nos dar a salvação. Mas a palavra de Deus diz que Ele voltará para levar a sua igreja. Nós precisamos estar preparados. Nós precisamos estar santificados. Nós precisamos de estar bem apercebidos dessa verdade. Nós não sabemos quando vamos partir. Não sabemos se amanhã estamos cá, se daqui a pouco estamos cá. Podemos ser levados a qualquer momento. Mas isso nem é o mais importante. O mais importante é nós estarmos preparados. E como é que nós podemos estar preparados? Como é que nós podemos estar preparados? Nós precisamos de colocar a nossa fé, não nas circunstâncias dessa vida, mas em Jesus. Tens colocado a tua fé em Jesus? Então estás preparado. Então vives a vida de Jesus em ti. A palavra de Deus diz, não é, lá em Mateus 24, 29 e 30. Logo depois da tribulação daqueles dias, escurecerá o sol e a lua não dará a sua luz e as estrelas cairão do céu e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem e todas as tribos da terra se lamentarão e verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. A vinda de Jesus está próxima. Nós precisamos estar preparados. Nós precisamos estar preparados para nos encontrar com Deus. Esta é uma grande verdade. Nós não podemos negar. Não podemos esconder. Que o Senhor nos ajude. Amém? Em Apocalipse capítulo 19, verso 11 a 13, diz a palavra de Deus: E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue. E o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam no exército esquiar no céu, montado com cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimos, branco e puro. E sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com o cetro de ferro. E pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa o nome inscrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. Amém? E Ele é o teu Rei? Quem é que está sentado no trono do teu coração? Eu não sei se todos sabem que todos os nossos corações, todas as nossas vidas têm um trono.
Quem é que nós sentamos no trono? Será que nós temos sentado Jesus no trono? Será que nós colocamos Jesus de parte e deixamos que o nosso ego esteja no trono? Será que nós colocamos Jesus de parte e escolhemos que as nossas razões, as circunstâncias da vida, o nosso estatuto, ou os nossos estudos, ou a nossa família, outra qualquer circunstância estejam no trono? Jesus tem que estar no trono. Ele é rei. Ele tem um propósito. É que todos venham ao conhecimento da verdade. Jesus não faz acepção de pessoas. Às vezes nós podemos pensar, aquela pessoa ali cometeu um crime tão grande que não tem perdão. Jesus não pensa assim. Se a pessoa se humilhar, se tiver uma atitude de arrependimento, a palavra de Deus diz lá em Isaías que o próprio Deus lança esses pecados nas profundezas do mar, não é? É algo simbólico, não é? Para não se lembrar mais dele. E nós vivemos em novidade de vida. Como o apóstolo Paulo diz, esquecendo das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim. Ou seja, o passado já não me bloqueia. Eu agora sou uma nova criatura em Cristo. Eu aceitei Jesus. Eu decidi seguir a Jesus. Não apenas ser crente ou ser chamado cristão, só de uma forma religiosa, mas eu sou um discípulo de Jesus. Eu aprendo com Jesus. Tudo faz sentido na nossa vida quando nós olhamos para Jesus. Até os processos na nossa vida, aqueles que às vezes são dolorosos. Nós olhamos para Jesus, nós olhamos para o caminho da cruz e nós entendemos o propósito de Deus. Não há nenhuma vitória sem luta. Não desistas na tua luta. Tu vais conquistar a vitória, porque Jesus venceu. Como é que Jesus venceu? Não é lá em Filipenses 2,5 diz que haja em vós a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. Qual atitude? Diz a palavra de Deus que Ele se esvaziou a si mesmo, tomou a forma de servo. Aqui é nós reconhecermos o quão frágeis somos enquanto seres humanos. É nós nos despirmos completamente da nossa arrogância e nós reconhecermos que nós precisamos de Jesus. Que Ele é o nosso Salvador. Por mais que nós escolhermos, fazermos boas escolhas, elas não vão ser assim tão boas se Deus não estiver nelas. Nós podemos pensar, não, agora vou escolher da melhor forma, agora vou ser muito inteligente, agora vou ser muito sábio. Mas se Deus não estiver nas tuas escolhas, tu não estás a fazer a melhor escolha. As melhores escolhas nós fazemos com Ele ao nosso lado. Quando Ele nos ajuda, e nós oramos sempre, Senhor, Tu sabes que eu preciso de fazer uma escolha, eu preciso tomar uma decisão. E eu preciso da Tua ajuda, da Tua sabedoria. A sabedoria de Deus é tudo o que nós precisamos. Quantos querem pedir sabedoria a Deus? Aleluia. Jesus está à porta. Jesus está batendo à porta do teu coração. Jesus está batendo à porta da tua vida. Abre o teu coração. Não fiques agora fechado. Abre o teu coração. A palavra de Deus diz lá em João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. É provável que esteja aqui alguém que não se sente filho de Deus. É provável que haja aqui alguém que se sinta afastado de Deus. É provável que haja aqui alguém que necessite de um encontro com Deus. E eu quero dizer que Deus, Ele está disposto a encontrar-se contigo. Deus está disposto como Pai que é a abraçar-te.
como um filho. Porque a escolha de nós não sermos filhos é uma escolha nossa. Nós é que rejeitamos o Pai. Mas Ele está sempre de braços abertos. Ele está sempre de braços abertos. Ele quer te receber como estás. Entrega tudo a Ele.